professora Marília Gabriela, de Língua Portuguesa, e começaremos agora mais uma aula para o 9º ano. Oi, gente! Nossa aula de hoje, de redação, será sobre resenha. Nós continuaremos o assunto da aula anterior de redação, que foi sobre resumo, tipos de resumo. E resenha nada mais é que um resumo comentado, certo? As páginas referentes ao assunto são as páginas 23, 24, 25, 26, 27 e 28 do livro de vocês. E nós veremos os conceitos, relembraremos, na verdade, os conceitos, tipologias e estrutura de uma resenha. Bom, em sala de aula nós conversamos, ainda no primeiro bimestre, sobre a composição de uma resenha. Nós produzimos e tudo. Agora nós vamos revisar esse assunto, certo? De uma forma mais profunda. É uma produção textual por meio da qual o autor faz uma breve apreciação. Essa apreciação é um breve resumo comentado. E uma descrição a respeito de acontecimentos culturais, como uma feira de livros, por exemplo, ou de obras cinematográficas, musicais, teatrais ou literárias, com o objetivo de apresentar o objeto, o acontecimento ou obras, de forma sintetizada, apontando, guiando e convidando o leitor ou o espectador a conhecer tal objeto na íntegra, ou não, que é no caso da resenha crítica. Então, gente, nós conversamos que uma resenha, ela pode ser feita sobre um filme, sobre uma música, algo que você tenha gostado muito, se você assistiu um filme ou uma série que tenha sido muito boa e você quer que os seus amigos assistam também, você chegaria com seus amigos e diria para eles assistirem determinada série ou filme. Mas vocês poderiam fazer isso através de um texto, e o texto seria a resenha, o resumo deste filme com o seu parecer sobre ele, a sua opinião sobre ele. Uma resenha deve conter uma análise e um julgamento de verdade ou de valor. O julgamento de verdade é aquele que você faz críticas pontuadas, certo? E o julgamento de valor é quando você impõe de fato a sua opinião sobre determinado assunto. O de verdade você usa outras formas de confirmar. Geralmente a gente usa a população, o povo, os telespectadores, as pessoas que gostam de ver, os críticos, pessoas estudiosas de determinado assunto, certo? O que eles falam sobre determinada obra e tudo mais. E o de valor é quando você julga bom ou não, certo, errado, excelente ou insuficiente, se um filme te agradou, porque te agradou, se um filme não te agradou, por que não? O que você não gostou? Você indicaria mesmo assim? Então, essa seria o teu julgamento de valor. Então, aqui nós temos uma ilustração de estrutura rápida, certo? Para que a gente relembre. Título, sempre. A referência de quem você está falando, tá? A referência você tem que colocar sempre em cima, antes de começar o texto, inclusive. Os dados do autor, quem ele é, certo? Quando foi escrito, para que assim você comece a fazer o seu resumo, beleza? Resumo, você faz um resumo claro, conciso, início, meio, fim, as partes mais importantes. E após o resumo da obra, certo? Com as suas palavras, você vai avaliar de forma crítica. Você vai colocar a sua opinião, comparar com outras obras ou outros acontecimentos e assim avaliar aquilo que você está resenhando. Bom, a resenha ela pode ser classificada em informativa ou descritiva, crítica ou crítica informativa. A informativa ou descritiva, ela apenas expõe o conteúdo do texto.
O enfoque está na obra. O resenhista não aprofunda a análise do texto, limitando-se a narrar a estrutura do mesmo. Ele vai fazer um apanhado de tudo aquilo que foi visto, daquele conteúdo e tudo mais, as pesquisas, com o que ele poderia comparar, mas ele não aprofunda em uma análise pessoal, tá, gente? Ele trabalha com uma análise mais geral, global, do que está sendo dito, do que está sendo falado. Ele não opina, ele apenas informa e descreve. Já a resenha crítica expõe o conteúdo e tece uma análise profunda do pensamento teórico do autor. Ou seja, é na resenha crítica que nós colocamos a nossa opinião de forma aprofundada. Nós vamos usar outras referências, coisas que nós já vimos, já sentimos, já passamos, para dar base para nosso julgamento de valor. Faz relação do conteúdo do texto com a produção teórica da área, explicita juízos de valor sobre a qualidade do texto. Gente, essa relação ela está pautada na intertextualidade. É quando você usa um texto como base para outro texto ou para fazer referência a outro texto. Então, quando você faz essa referência, essa citação, essa alusão, você está relacionando o conteúdo resenhado com um outro, para que você compare. Digamos que seja um filme de contos de fadas reinventado. Você vai comparar com um filme de contos de fadas clássico. Então, essa comparação, ela é essencial, essa relação entre outras obras, para que você tenha a base para gostar ou deixar de gostar, para entender ou deixar de entender determinado assunto ou filme ou o que seja. E a crítica informativa apresenta a obra ao mesmo tempo tecendo comentários críticos sobre ela. Você conta a obra e critica, contra a obra e critica. Nesse caso, nós estamos trabalhando com mais o nosso foco, o nosso maior objetivo é a resenha crítica, tá bom? Mas não isenta vocês de conhecerem os demais classificações da resenha. Nós temos introdução, desenvolvimento e conclusão, como qualquer texto que nós venhamos a trabalhar. No primeiro parágrafo, é como uma espécie de cabeçalho, certo? Não é nada sobre você, não é nada sobre o que você acha, o que você pensa. É tudo que contém na ficha técnica ou na bibliografia do livro ou no endereço eletrônico, no caso de um site. Então, no cabeçalho, não vem nada que você tenha que criar ou colocar com as suas próprias palavras. É algo que você vai copiar, você vai tirar a informação na íntegra ou da ficha técnica ou da bibliografia ou de qualquer informação, de uma notinha de rodapé que tenha o nome daquele que criou aquilo que você está resenhando, certo? E é uma espécie de cabeçalho. Você vai colocar o título, o autor ou diretor, título da obra, tá, gente? O autor ou diretor que produziu. Se for um livro, quem foi que escreveu, você vai colocar o nome, o título do livro, o nome do autor, a editora do livro, a cidade e a duração. No caso do filme, a duração do filme. E se for um livro, quantas edições, e tudo isso consta na obra. Então, o primeiro parágrafo não é com as suas palavras, são as palavras que já estão no livro ou numa ficha técnica ou no que seja lá de onde você vai tirar a temática da sua resenha, aquilo que você vai resenhar. O segundo parágrafo já começa o resumo da obra. Você vai contar
o que aconteceu. Se for um filme, você vai tirar os pontos principais, vai descrever o livro bem resumidamente com as suas palavras. O terceiro, quarto, quinto parágrafos é para análise. Cada item em um parágrafo diferente. Nós temos identificar os pontos positivos e negativos da obra. Nós começamos. A opinião, ela começa sendo clara, certo? Você precisa ser claro se você vai ressaltar aspectos positivos ou negativos, ou se você vai fazer um apanhado dos dois aspectos. Nem tudo é 100% ruim, né? E você pode querer dizer isso na sua resenha. Como é a linguagem empregada e que tipo de público deseja atingir? Aquele livro, ele é infanto-juvenil, ele é infantil. Aquele filme, ele tem classificação de 14 anos, é para o público adulto, ou para o jovem, ou é para criança, ou é proibido para criança. Então, você vai dizer para que público, qual é o público-alvo dessa obra que você está resenhando. Quais os pontos que mais chamaram a sua atenção? Lembra, é julgamento de valor nesse caso. Nós estamos numa resenha crítica, certo? Então, quando nós falamos de julgamento de valor, nós falamos de opinião. Então, você vai colocar no seu texto quais foram os pontos que você mais gostou ou não gostou em determinada situação ou obra. Qual o contexto histórico e social que foi abordado na obra e quais as mensagens subliminares. Tem alguma coisa ali, né, que pode ser que ficou implícito, que não apareceu claramente, e você fecha a sua ideia indicando, ou você indica ou você não indica, certo? Que é a sua conclusão, ela deve conter a indicação ou não indicação de determinada obra. Você vai dizer, foi bom ao ponto de indico para que todas as pessoas leiam ou assistam ou visitem. Ou você vai dizer, não recomendo que assistam, não recomendo que visitem, não apareçam em determinado horário porque vocês vão ser assaltados. Então, vocês precisam fechar a resenha convencendo as pessoas que estão lendo daquilo que você está defendendo, seja positivo ou negativo. Eu trouxe um exemplo para vocês de uma estrutura, certo? De um determinado livro, beleza? Então, é mais ou menos assim que nós precisamos estruturar uma resenha. E começa da seguinte forma: aí você vai dizer o nome do livro. Por exemplo, em Senhor dos Anéis, do autor fulano de tal, do autor João, chama a atenção para o problema ou questão do bullying na adolescência. Gente, isso é exemplo, tá bom? Do bullying na adolescência. O autor destaca principalmente, aí você vai complementar, destaca quais são as problemáticas que ele destaca, quais são as soluções e tal. O artigo é mais expositivo do que analítico ou descritivo e usa principalmente de exemplos, aí você vai dar os exemplos históricos, fontes, pesquisas, e usa principalmente revistas científicas para construir, certo? Que demonstrem um autoconhecimento sobre o bullying para solucionar todo esse problema. Em suas tantas páginas, o autor se apoia, aí vai dizer o objeto de pesquisa, o que ele está pesquisando, ou o diretor se apoia em uma outra referência, num outro filme mais antigo, que mostra hipóteses aprofundadas do autor a respeito do tema. Como exemplo, aí o autor cita o exemplo vai ser mencionado. Entretanto, o artigo carece de outros dados ou exemplos atuais
tá, gente? Pelo menos nada disso é mencionado no texto. Por fim, o autor acaba concluindo, aí conclui o que o autor diz. Isso aqui é como se fosse uma resenha de um artigo, de um trabalho acadêmico, tá? De um trabalho de um artigo trabalhado na universidade. Rico em dados e exemplos internacionais, carente de dados ou não. Ou seja, eu começo aqui no nosso primeiro parágrafo, eu preciso dar os dados, certo? Daquilo que eu estou fazendo, onde ele publicou, como ele publicou, quando, quem é o autor. Depois eu começo a falar sobre o ponto de vista dele, se está certo, se está errado, se eu concordo. E finalizo dizendo se eu indico ou não para que as pessoas leiam determinado artigo. Slide 7. Bom, gente, eu espero que vocês tenham compreendido, ou pelo menos tenha ajudado a refrescar a memória de vocês quanto à resenha, quanto ao gênero textual resenha, certo? E lembrem que a resenha é uma crítica cuidadosa e muito minuciosa, que compreende certo número de fatos. E é a apresentação do conteúdo de uma obra. Ou seja, através da resenha você consegue não apenas apresentar, mas também indicar. Se você gostou, você vai querer que as pessoas assistam. Se você não gostou, você vai contraindicar. Consiste na leitura, no resumo, na crítica e na formulação de um conceito de valor do livro feito pelos resenhistas. Então, a resenha é um resumo com julgamento de valor, com a sua opinião. Até a próxima aula. Qualquer dúvida, me procurem para que a gente tire todas. Até a próxima. Então, gente, essa foi mais uma aula. Eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo e as demais dúvidas, entrem em contato conosco.